Muitas vezes, como mães, nós acreditamos que estar presentes o tempo todo é o melhor caminho. E eu, muitas vezes, agi dessa forma, acreditando que eu seria uma melhor mãe, protegendo, estando junto. Mas, conforme a gente vai crescendo e se desenvolvendo também como mãe, a gente percebe que na ausência a gente também está educando e que a gente não precisa estar presente o tempo todo. A gente precisa, na verdade, abrir espaço para nós mesmas e para que as nossas crianças possam se desenvolver. Então, o nosso papo de mãe hoje é sobre isso. Eu sou Patrícia Coiate, eu sou terapeuta, numeróloga e mãe da Isadora e da Melina. Meu nome é Melissa Haddad, eu sou terapeuta teta healer e radiestesista e também mãe da Mirella, de 12 anos. E esse é o Papo de Mãe. Muito bem, eu acho que é importante a gente trazer isso, né? Porque eu tinha muito isso, que eu era insubstituível, né? Então, eu me sobrecarregava, mas isso também tinha o benefício de que eu sou insubstituível. Ninguém vai fazer o meu papel, né? A grande ilusão, né? E aí, quando chegou a pandemia, que minhas filhas eram pequenas, e eu trabalhava fora, eu precisei voltar, e meu marido que ficou com elas. E ali eu percebi que eu não era substituível. Então, foi um período, assim, muito difícil, porque ele fazia tudo que eu fazia, e eu entendia que a minha maternidade era servir, e quando ele pega esse lugar, o que acontece? Eu falo, gente, eu não tenho lugar, né? Aquilo começa a fazer muito mal, né? Porque até então a minha maternidade era só isso, né? E aí eu fazia terapia, né, na época, e eu fui levando isso, né, para eu entender que o ser mãe não é só fazer, não é só estar ali fazendo as coisas para o filho, né? É mais do que isso. Mas é um desafio, porque a gente acha que a gente é insubstituível e o nosso valor como mãe está ali, né? Em servir os filhos, né? Em servir essa família. E aí, eu acho que vem muito disso também, né? Pensando aqui, depois lá na frente, a tal do síndrome do ninho vazio, né? Porque a gente serviu tanto essa criança, a gente fez tanto, né? Por essas crianças e depois não tem para quem a gente fazer, né? E aí que entra um pouco a gente ter o tempo para a gente, né? Exatamente, porque a gente também precisa dessa nutrição, dessa autonutrição, né? E como você falou, eu também relacionei muito a maternidade a esse servir, a estar disponível. E é uma forma de controle também, né? Da gente se dar uma importância, de achar que a gente não que a gente é insubstituível, né? Então, é uma forma da gente achar que, como mães, a gente precisa estar ali o tempo todo, né? E a gente se sente uma boa mãe, né? Estando ali presente, estando servindo os filhos. E conforme a gente vai percebendo que conforme eles vão crescendo, né, eles precisam dessa independência para eles também irem adquirindo as habilidades necessárias, né, para uma vida em sociedade e deles também terem um desenvolvimento emocional adequado. E se a gente continua, né, nessa super proteção, a gente acaba tolhendo o desenvolvimento deles, né? Fazendo com que eles sejam crianças menos independentes do que eles poderiam ser, né? E isso impacta também na vida adulta, né? Mais para frente. É o que a gente E aí, como conversa com a você fala, Roberta, né? Exatamente isso, né? A gente tira a oportunidade dos filhos serem independentes, porque a pressa de fazer mais rápido, a pressa de querer que seja do nosso jeito, só que a gente tira a oportunidade deles aprenderem. Aí chega lá na frente, a gente vai reclamar, ai, né? Na adolescência, não arruma a cama, não ajuda, não faz nada. A gente nunca deixou, a gente nunca deu esse espaço e do nada
Porque na adolescência a gente já tá exausta, né, de só fazer tudo, só a gente. Aí a gente surta. Mas assim, não foi ensinado, Exato, qual né? foi a nossa responsabilidade nisso, né? E aí tem essa autoanálise para a gente fazer, né? Qual foi o meu papel que não permitiu que essa criança se tornasse um adolescente e não soubesse arrumar a própria cama ou guardar os próprios pertences, né? Que já não são mais brinquedos, mas colaborasse também na rotina da casa, tivessem responsabilidades. E aí, como você tinha falado também do ninho vazio, por que que isso acontece? Porque a gente deixa de olhar para a gente, parece que vira uma chave, né? Quando a gente se torna mãe, a gente quer tanto, né, nutrir a mãe, a maternidade é tão absorvente, né, emocionalmente, a gente é tão absorvido emocionalmente pelo filho que a gente esquece de se olhar. E aí a gente deixa de se nutrir emocionalmente. E aí, quando a criança se torna um adolescente e, por exemplo, precisa fazer faculdade fora, né, e sai desse ninho, aí dá essa síndrome do ninho vazio. Por quê? Porque a gente esqueceu da gente mesmo, a gente se deixou de lado. E não pode acontecer isso, né? É isso, né? A gente fica nessa sensação de precisar fazer tudo, porque essa é a forma de ser mãe. Aí a gente faz, aí a gente fica exaurida, e aí quando o filho vai, a gente não sabe o que fazer, porque só tinha isso, né? Não que só tinha isso. Claro, tem muitas mães que também trabalham, mas o peso é diferente, né? É como se o peso de cuidar desse filho fosse maior do que os outros, né? E, e é sim importante os filhos na nossa vida, né? Mas a gente também tem que dar espaço, né? Tem que fazer a falta, né? Que nem eu falei, eu não foi proposital eu querer fazer a falta, mas precisou. E aí eu vi que assim tinha gente para fazer, né? Para elas, no caso, que eram pequenas. Mas adolescente também, criança, né? Sabe mexer no celular, sabe ler. Não vai morrer de fome se um dia você for fazer alguma coisa e não der almoço para ele, né? E eu acho que isso segura muito, né? Muito as mães de viverem, né? A vida, porque acho que tem que estar ali ainda, né? E aí que entra um pouco a questão de ser desnecessária. Ser necessária quando precisa e ser desnecessária quando não precisa, né? E essa é a grande dificuldade, porque é uma linha bem tênue, né? Quando eu sei que eu preciso ser necessária, quando eu sei que eu não preciso ser necessária, né? Essa é a grande dúvida, né? Mas assim, as minhas ainda são pequenas, né? Então eu ainda sou necessária. Algumas coisas eu já deixo. Então, né? Lição de casa, por exemplo. Tem lição de casa? Tem. Tá, até que dia você tem que entregar? Até tal dia. Falou, então você se organiza, você tem até tal dia para entregar a lição, né? Para já ir dando essa autonomia, né? E às vezes eu falo, olha, amanhã a gente vai fazer tal coisa, não é melhor fazer hoje a lição para não acumular, para não ficar na correria? Então, eu vou dando esses toques assim, mas emocionalmente, ainda com crianças, a gente é necessária. A gente que dá esse suporte, né? Como a Bárbara sempre falou, a gente é o controle, né, emocional do filho. Então, ainda na idade que elas estão, eu vejo que eu sou necessária nessa questão desses conflitos que elas têm, de emocional, essa questão de direcionar para a lição. Mas eu já falo para elas arrumar a cama. Meu marido acha uau. Ele acha que não Ele não deveria. concorda? Ele não concorda, ele acha que não. Mas eu falei para ele, né? Eu falei, elas conseguem arrumar a cama, né? Eu falei, elas têm que aprender já, né? Precisa ficar perfeito, né? Como Sim. a gente arrumaria, não precisa ser uma cama de hotel, né?
Mas esticadinha. Não, elas arrumam do jeito delas, né? E eu falo assim, eu falei, olha, o combinado é para todo mundo. Então, arrumar cama é para todo mundo, que nem a Roberta falou. Então, todo mundo vai arrumar cama. Ah, mas aí que nem teve um dia que ela não arrumou. E eu falei 2 vezes. Ela, não arrumou. Não arrumou. Mas por que você não arrumou? Ah, esqueci. Eu falei, ah, que linda, esqueceu do combinado. Então, também vou esquecer do seu tempo de TV. Aí, nossa, veio na hora, arrumou a cama, guardou tudo que eu tinha pedido. ainda bem que ela lembrou a tempo, né? Ela lembrou, mas foi só no dia seguinte. O dia anterior ela não tinha feito, né? Então, assim, é muito isso. E aí, eu acho que para mim é muito difícil essa questão em ser rígida demais e ser permissiva demais, né? É É um, justamente essa a dificuldade, né? Da gente é, encontrar essa medida no equilíbrio, porque quando que a gente vai sair de cena e deixar, né, esse adolescente, essa criança mais velha, já se preparar uma refeição simples, um sanduíche, ainda que não mexa com fogo, mas, né, dar essa liberdade da gente não ficar o tempo todo, ai, você quer isso, você quer aquilo, ai, a mamãe prepara. Com criança pequena é uma coisa. Agora, com adolescente, já sabe, né? Às vezes já sabe até fazer alguma receita, né? Já sabe lavar a louça também, né? Lavar o próprio prato, que seja. Talvez não lave a mas louça a toda. gente tem isso, né, de estar sendo rígido demais, né? Eu acho que vem aquela pontinha e fala, mas será que é mesmo necessária, né? Aquela vozinha da culpa, né? Fala Da assim, nossa, culpa. será que eu tô pesando a mão, né? Ela aparece, né? Às vezes. E aí a gente fica confusa, né? Não, é mais fácil fazer que é mais rápido, vai ficar melhor, né? Eu já me livro disso, não vou ter que esperar fazer depois de um tempo. Provavelmente eu vou ter que lavar depois a louça, né? Exato. Então, eu acho que a gente se perde um pouco em querer a praticidade, a otimização. Eu vejo no meu caso, né? Precisa ser rápido para dar tempo de eu fazer mais coisa, né? E aí a gente perde, né? Perde, deixa ela lavar a louça em meia hora, né? Porque aí Mas acaba se distraindo, brincando um pouco mais do que deveria. Mas pelo que eu percebo, aqui em casa, às vezes a gente gosta de cozinhar junto. Ela fala, posso te ajudar? Principalmente se for algum prato que ela gosta. Né? Então eu falo, pode. Então você coloca na panela, mexe ali para mim, me ajuda a lavar aqui alguns pratos, já vamos limpando a pia enquanto a gente está cozinhando. lavando, tá cozinhando, né? Então, assim, eu percebo que ela gosta de participar, porque é uma forma dela se sentir útil, dela se sentir grande, né? Ela já quer se sentir autônoma, né? De uma certa forma, Sim, ela né? já é mais velha, né? Ela já está entrando na adolescência, né? Aqui com as meninas, eu faço mais esse papel, né? Meu marido não gosta muito de ajuda, então eu faço. Então, tipo assim, vou fazer um bolo, aí elas ajudam. Mas é o caos, né, gente? Às vezes eu me estresso um pouco, porque, É meu, mais sujeira, né? vamos, Você sabe. né? E às vezes eu penso, ai, o que eu fui inventar, Senhor da glória? Mas assim, eu tenho me policiado, né? Porque é um momento que elas gostam, né? Outro dia eu fiz a tal da carne moída com a mais nova. Vai, rala a cenoura aí. Aí ela ralou. E aí ela ficou toda feliz, que foi lá, mexeu a carne, que não sei o que. Então, mas assim, com duas, tem que fazer em horários diferentes, né? Um dia eu falei, ó, Isa, vem ver como que faz o arroz. E ensinei ela a fazer o arroz. Aí ela ficou lá olhando. Então, assim, e eu vejo que ela tem interesse. Então, eu tento trazer. Mas eu ainda tenho receio.
Porque tem o fogo, né? Tem essa questão de segurança. Então, assim, eu acho que ir trazendo aos poucos para participar junto com a gente com tarefas menos perigosas, vamos dizer, menos arriscadas, eu acho que é interessante, como, por exemplo, ralar uma cenoura, né? Desde que Sim, tome cuidado com o para dedo não ralar o também. dedo, né? Aí eu falei, cuidado com o dedo. Não Ela, vem um não, tá tempero a bom. mais, né? Vai ser o que vai fazer a diferença. Ah, com certeza. Mas eu tento soltar, sabe? Eu tento fazer esse equilíbrio. Até que ponto eu passei, até que ponto eu estava cansado para fazer isso e eu fiz porque precisava fazer, no sentido de se cobrar ter esse tempo com elas, né? Então, eu sempre vou analisando, né? Fui bem nisso, não fui bem naquilo, né? Eu tenho muito essa questão de autocrítica, então eu tomo cuidado com isso, né? Então, eu pergunto às vezes para elas também como que foi, mas assim, né? O bom é que criança sempre gosta, né? E Eles fazer bolo, adoram então, participar. é o ó, né? Porque, nossa, quero lamber. Não põe na massa do bolo que eu quero lamber. Gente, daí a gente não vai ter bolo, vocês querem comer na massa, né? Quer comer cru, não vai ter o que assar, né? Assim, é muito engraçado, mas sim é cansativo, né? Porque a bagunça é maior, né? Porque a gente vai ajeitando ali, já vai jogando, já vai lavando, não sei o quê. Com criança, não, né? Então, ensinar a quantidade, né? 2 xícaras, aí eu mostro, ó, 2 xícaras é aqui. Aí coloca. Mas quando eu vejo que eu já não tô numa vibe muito boa, eu já deixo tudo colocado, elas só misturam, né? Então, e aí elas ficam toda felizes, né? Porque fala, elas que fizeram o bolo, elas que misturaram, que não sei o quê. Aí E aí conta elas para a ficam família todas felizes. toda, né? Elas É, ficam orgulhosas, né? porque a Isadora quis que eu fizesse o bolo do aniversário dela. Falei, ai, gente, com cobertura, com recheio. Falei, ai, gente. Falei, não, vamos fazer. E aí foi nesse esquema, né? Ela e a irmã que misturaram o bolo e tal, né? Então eu só fui separando. E aí todo mundo elogiou, ela ficou feliz da vida que ficou bom. Mas é isso, e eu tenho visto que chamar elas para ajudar nisso ajuda elas quererem experimentar mais também, né? Então ajuda nessa questão da alimentação. Mas a gente fica mesmo meio sem. Eu fico, pelo menos, sem saber onde puxar e onde não puxar, né? Essa rigidez, né? Onde ser necessária e onde não ser necessária. Então, é um desafio mesmo, né? E aí, quando a gente é desnecessária, que a gente vê que a criança conseguiu, né? A criança fica bem, fica com a autoestima elevada, né? E a gente também fica bem, porque a criança conseguiu, né? Não foi pesado para a criança, porque eu acho que eu tenho muito isso de ser pesado para a criança, né? E aí fica nessa, nessa encruzilhada mesmo, né? De saber. Mas eu acho que a gente ir sentindo, experimentando, né? Faz parte, né? Pra gente e para eles, né? No começo, eu acho que dá um pouco mais de trabalho. A gente tem que entrar nesse espírito de saber que vai dar um pouco mais de trabalho, que vai fazer mais sujeira, por exemplo, fazer um bolo com criança? Vai, né? Porque você vai ter que administrar a receita, vai ter que administrar a sujeira, a bagunça, a criança, né? Então, assim, é mais trabalhoso no início? Mas eu acho que a satisfação de ver que a gente está fazendo um bom trabalho como mãe, de permitir que eles se Sim, desenvolvam e deles terem orgulho deles mesmos, de falar, puxa, fui eu que fiz, eu acho que é maravilhoso isso. Eu demorei, eu tenho que confessar que eu demorei, justamente por quê? Porque
eu não queria ter esse trabalho a mais, né? Não, deixa que eu faço. Eu faço, é mais rápido, é mais ágil, vamos lá, rapidinho. Mas o prazer, você criar memórias com os filhos, de estar junto, de estar fazendo, eu acho que é uma oportunidade tão grande de estreitar o laço entre mãe e filho, que eu acho que isso é o maior valor, né? Então, não é a sujeira, não é o cansaço, é essa oportunidade de estar ali junto e de construir esse laço mais forte e de criar essas memórias afetivas. Então, eu acho que isso é o que paga tudo. Mas eu acho que assim, né? Hoje, né, muitas mães trabalham fora, né? Então, assim, já chega cansada, né? Que nem a gente tá falando aqui do bolo. Se no bolo vai se estressar, faz outra coisa mais simples que se estresse menos, entende? É, é achar caminhos diferentes, porque é importante, como dizem, encher o potinho, né, dessa criança. E a gente tem essa dificuldade, né? E aí, a gente dando essa liberdade para eles se sentindo autônomos, né, independentes, a gente sobra mais tempo para a gente fazer coisa para gente. Eles vão para o mundo, né, de qualquer forma, né? E eles indo para o mundo dessa forma crua, digamos, né, sem autonomia, sem entender a importância das coisas, mais sofrido vai ser, né? Por isso que é importante a gente dar esse espaço, é importante a gente fazer falta quando necessário, né? Não é ser ausente, ficar sem ver a criança, não, mas ter tempo pra gente, né? Que quando a gente tem tempo pra gente, a gente se torna mães melhores. E quando vê o filho cresceu, foi pro mundo e a gente ficou. E aí ele, né? Ele vai aprender, né, gente? O mundo ensina, né? E melhor que seja por nós, mães, que pode Porque fazer é isso com de uma amor, forma né? amorosa, né? Do que com o mundo, porque na rua É pela dor. é pela dor. E tem essa questão da gente se sobrecarregar e a gente acaba descontando também a nossa frustração em cima do filho, né? Porque a gente está sobrecarregado, a gente não está no nosso 100%. Então, a gente não faz com aquela vontade 100% também, com aquela satisfação, com aquela entrega. A gente está fazendo porque já é uma obrigação, porque a gente está cansada, né? Tem as outras obrigações, tem o trabalho, tem a casa, tem o marido, tem o filho, às vezes tem outro filho, então, assim, é pesado, né? E se a gente não for delegando para eles essas tarefas e ensinando que eles podem ser autônomos, que eles podem contribuir, e, inclusive o marido, né? Colocar também o marido para, né, aceitar ajuda, porque foi uma dificuldade minha também no início, de eu querer fazer Minha tudo, também. né, de achar que eu que tinha que dar conta de tudo. Não, não. Cada um tem a sua parte, tem a sua responsabilidade, e é bom também para o pai estar participando ali, né? Principalmente se ele quer participar. Meu marido queria participar e eu não deixava, né? Então, assim, é uma luta, às vezes, fazer o marido participar, e o meu queria e eu não estava deixando. Então, assim, É isso, né? Porque ainda experiências tem são a essas, né? crença do servir, né? Exato, de Que achar a que o mãe meu tem que valor servir. estava ali, né? E não é isso. E não é isso, né? Eu não vou ser uma melhor mãe se eu for sobrecarregada. Não, pelo contrário, É pelo contrário, né? exatamente. Eu vou ser uma melhor mãe se eu for leve, né? Se todo mundo fizer a sua parte, se eu conseguir olhar para mim também, né? Com equilíbrio. Aí sim eu vou ser uma melhor mãe. E vou deixar essa criança crescer também, né? Com independência, com autonomia, e aprender que ela tem um lugar no mundo com responsabilidade também, né? E você estava falando, eu estava lembrando, né? Porque no Divertidamente, né? Mostra bastante que um dos centros lá da Riley é os pais. E na adolescência, né? Quando mostra esse centro,
ele é menor, né? Ele é pequenininho, né? Por quê? Porque ele está indo descobrir, né? O importante é o amigo, é o estar ali inserido, é ser o aceito, é o pertencer, né? Então, eu acho que tendo isso, né? Tendo já essa percepção do filho, querendo ir desbravar o mundo, cabe a nós também, né? Termos essa oportunidade de ir, né? Sem medo da ausência que isso vai deixar para a criança, né? Porque na adolescência é isso, né? O pai tá ali, mas não é o mais importante, né? A gente foi adolescente, né? O nosso meio social ali na escola, que era o importante, né? E eu acho que aí vem a oportunidade, né? Já que a criança já está indo para o mundo, né? Colocar ela também para fazer as coisas em casas e a gente para o mundo também fazer, né? O que a gente não podia fazer antes, né? Então eu acho que a gente precisa olhar para essas mudanças como oportunidade, né? E é bom que não é de repente, né? Isso vai sendo aos poucos, né? E assim como para ele vai sendo aos poucos, para a gente também pode ser aos poucos a gente ir se acostumando e tendo mais tempo para fazer o que é importante para a gente. Senão a gente fica preso mesmo, fica ali naquela mãe que só serve. Tem mãe que gosta? Tem mãe que gosta. Mas nós duas aqui, sendo essência 1, a gente sabe que não é pra gente. Né? Percebeu depois? Percebeu, mas assim, é importante esse nutrir, esse fazer outras coisas, né? Tem mãe que Esse gosta de só autonutrir, né? ficar. Tem mãe que acha isso importante, e a gente respeita. Mas ainda assim tem que ter um tempinho para ela fazer as coisas para ela, né? Para ela se autonutrir. Então, isso que você estava falando, né? A gente às vezes fica apegado a esse saudosismo. Ai, meu filho cresceu, ai, passou tão rápido. Mas assim, que bom que a criança não fica a vida toda como bebê, né? Que bom, porque, Exatamente. puxa vida. Então, assim, é cansativo, é uma fase que exige muito da gente. E assim, cresceu, que bom, vamos aproveitar esse momento, né? Aproveitar o agora, para a gente ir estreitando cada vez mais os laços. Está se tornando adolescente, daqui a pouco vai querer ir para o mundo, mas com que estrutura? Tem que ter estrutura emocional. E é o momento da gente cultivar isso, fazendo coisas juntos, né? E que seja prazeroso, por quê? Porque vai criar esse laço afetivo, vai estreitar o relacionamento, né? E vai criar boas memórias. Puxa, eu gostava de fazer isso com a minha mãe, quando eu tiver meus filhos, eu vou fazer também. Então, assim, vai criando, vamos dizer, uma tradição de família, né? Mas a maternidade, né, gente? Ele é um grande portal, né, de transformação mesmo, né? É um chamado gigantesco, assim, né? Para a gente não se projetar nos filhos, para a gente não querer tirar as nossas dores no que para eles nem é dor, né? Então a gente. E é um convite para a gente se olhar, né? Olhar para essas dores para que não influencie a vida desses filhos, né? Porque eu via que eu tinha muito, muito esse medo, assim, de traumatizar as meninas, né? Com base no que, para mim, foi terrível, na minha percepção de criança. Só que eu fazendo isso, eu impedia elas, né? Na verdade. Na verdade, eu estava aprendendo elas de fazer as coisas, que não era uma dor delas, né? E aí a gente entra muito, muito nessa. Ah, eu vou pôr num negócio que eu não tive na infância, porque era meu sonho. Mas é o sonho do filho. Então a gente acaba se perdendo, né, nessa necessidade de ser necessária, de acertar, de fazer tudo certo, de ser uma excelente mãe, de nunca errar com esse filho. Tudo De ilusão, né? corrigir os erros das nossas mães, né, da nossa infância. Então, assim, quanta projeção que a gente não faz nos filhos. Misericórdia.
Eu fiz também muito com a minha filha. Eu repeti de ano e isso foi uma dor imensa para mim. Era a dor dela? Não. Mas eu matriculei ela em um monte de curso porque eu achava que eu tinha que desenvolver ela de uma forma plena para ela não ter dificuldade na escola. Era uma questão dela? Não era, era Não, minha. Mas eu estava tentando resolver a minha questão através dela. Então, assim, a maternidade, como você falou, é um grande portal. Para quê? Para a gente também se olhar, né? Para a gente se desenvolver como ser humano, como mãe e como todos os outros papéis, né? Até como esposa, porque senão a gente fica revivendo essas dores do passado, especialmente na criança, fica projetando a criança que a gente foi, né? E que não é necessariamente a criança que o nosso filho é, e não né? é mesmo, né? Porque por mais parecido que ele seja fisicamente com você, é totalmente diferente, né? E eu Exato, é acho outro isso muito contexto, é outra engraçado. criança, É outro tudo, né? é E outra aí, vida. nessa necessidade de fazer tudo certo, de estar presente, de não errar, o que acontece? A gente erra muito, Eu acho que é quando a gente mais erra, mas né? erra. Querendo ser perfeito, a gente erra muito. Exatamente, né? Daí que entra a importância da maternidade ser leve, né? Porque quando ela é leve, sem cobrança, sem necessidades específicas que a gente tem que cumprir, a gente olha para aquela criança, a gente aproveita aquele momento, a gente se diverte, né? A gente leva esse aprendizado, se você for ver, de uma forma lúdica. Exato, porque a gente começa a olhar para a criança pelo que ela é e não pelo que a gente acha que ela é através da gente, né? Porque a gente tem essa noção de querer projetar a nossa infância no filho e não é, né? Como você falou, por mais parecido fisicamente que seja, é um outro ser humano, é diferente de você, não é E um graças eu, a né? Deus, né? Porque você já pensou você conviver com você mesmo? Nossa, com todos aqueles dramas, né? Ninguém pensa nisso, falei, meu, como deve ser conviver comigo, né? Porque assim, tem defeitos, né? Tem defeitos. Exato. E é nessa hora que a gente também valoriza as nossas mães, os nossos pais, né? Sim, Porque que paciência também eles tiveram que ter com as nossas crises. Porque a gente também teve crise, né? teve. Meu Deus. É, é isso, né? A gente aprende a ser mãe quando a gente aprende a ser filha quando se torna mãe, né? Exatamente. E a gente tem que aprender mesmo, né? Como olhar para esse filho, né? Porque tem uma dificuldade mesmo da gente olhar verdadeiramente para ele, né? E não deixar ser desnecessária para ele aprender, né? Com os próprios erros, para ele amadurecer com as dificuldades dele, né? A gente quer solucionar todos os problemas, todas as dificuldades desse filho. E não cabe a nós. Não cabe a nós, claro, depende da situação, mas, por exemplo, um problema de tarefa de casa que não fez, não cabe a nós ir lá na escola resolver com a professora, né? A criança, ela não falou que não tinha lição e não fez a lição? Então, ela tem a consequência dela, né? E aí ela vai aprendendo a ser mais responsável. Agora, se a gente vai lá, liga, pergunta para todo mundo qual é a lição para a criança fazer, a gente está sendo extremamente necessário ali, né? Pede para outras mães, ai, qual é a lição? Pede para a É, professora mais prazo, né? Coisas desse tipo. É uma loucura, é uma interferência desnecessária que a gente faz, né? Que acaba fazendo com que a criança ache que as pessoas têm que servir a elas, né? Que o mundo tem que estar em e não função se sente deles. capaz, né, também. Pô, minha mãe acha que eu não sou capaz de resolver. Ah, Minha minha mãe mãe não acredita em resolve. mim.
e também não assume a responsabilidade, né, pelo que deixou de fazer. Sim. Então, é importante, né, isso. É sobre, também sobre caráter, né? O que a gente está ensinando aos nossos filhos, né? Como a gente está se comportando com os nossos filhos, né? Como a gente está ensinando eles a se comportar com o mundo. Exatamente, exatamente, pelo nosso exemplo, né? Ah, a mamãe dá um jeito, eu vou falar com a professora, ela vai te dar um prazo maior. Por que que ele vai ser especial e vai ter um prazo maior? Não é? Exatamente. A menos que E assim, seja né? alguma coisa extraordinária, né? Uma questão de doença, uma coisa. Não, aí tem atestado para isso, né? Exato, né? Né? Mas Não quis fazer, paciência, né? Então vai sem fazer. Então, assim, a gente quer sim tirar todas as frustrações dos filhos, né? Só que a gente tirando todas as frustrações dos filhos, a gente não vai ensinar ele a lidar com essa noção de estar frustrado, de estar errado, de ter se equivocado, né? E, gente, quanta frustração a gente passa na vida, né? E se a gente exatamente faz quiser, parte do né? nosso crescimento, né? Como ser humano. E vai fazer da deles, né? É doído. Mas é esse medo, né? Esse medo do filho sofrer, né? Esse medo de o que a gente vê, né? Que a gente vê muito isso em filme, né? Das pessoas serem humilhadas, principalmente dos Estados Unidos, né? E a gente fica com esse medo, né? E não deixa a criança ir para o mundo, não deixa de, de fazer essa falta, né? De ser essa desnecessária nesses momentos, né? E é importante. Exato. Eu tinha uma conhecida que sempre falava, quando a gente começava a reclamar muito de alguma coisa, falou assim: nossa, tá parecendo flor de estufa. Por quê? Porque viveu tanto naquela redoma, naquela superproteção, que quando chega numa situação desafiadora, não tem força para lidar, né? Por quê? Porque fora da estufa tem vento, tem sol quente, né? Tem outras condições que na estufa não tinha. Então, se a gente ficar sempre com essa superproteção, a gente não vai dar força, né, para vamos dizer, essa força para o emocional da criança aguentar as frustrações que o mundo oferece, e são necessárias a gente dar essas pequenas doses de frustração para que eles se tornem resilientes e digam: eu posso, eu consigo, eu já passei por situações em que eu precisei ser forte antes e consegui, então eu consigo superar agora também. Então é importante, né, oferecer esse exercício, ainda que seja um pouco controlado, porque é uma forma amorosa, mas a gente oferecer essas micro frustrações para eles, né, para que eles possam crescer e serem Sim, saudáveis emocionalmente. sair da bolha, né? Da bolha de casa, né? Meu marido faz bastante isso com elas, né? Falando para elas reconhecerem as coisas que elas têm, né? Mostrando, comparando, né? Uma vez que a gente foi para São Paulo e tinha umas crianças comendo marmita na rua, né? E aí a gente mostrou, olha aí, ó, tá vendo? Não é todo mundo que tem a comida que vocês têm, tem uma casa, né? Então, tirar mesmo também dessa bolha social, né? Que a gente coloca essas crianças, né? Claro, Exato. pensando no melhor, né? Mas a gente coloca, né? Coloca querendo proteger. E, e a gente também, de certa forma, não está totalmente errado, né? Mas a gente precisa dosar para não só viver na bolha, né? E também não dosar para, tipo, ser muito traumático o ver fora da bolha, né? Porque é isso, né, gente? O mundo tá aí. O mundo não é igual para todo mundo, né? E eles têm que entender.
né? Tem que começar entendendo, né? Se a gente criar nessa bolha, quando eles forem para o mundo e ver isso, é muito pior, né? Exatamente. Então, assim, que eles cresçam autônomos, né? Fortes emocionalmente, independentes, ainda que com a nossa supervisão, mas que eles tenham essa autonomia e possam ter autoconfiança, né? Confiança neles mesmos de que eles podem superar por si mesmos os desafios da vida. E a gente ter, por mais que tenha culpa, por mais que tenha sobrecarga, por mais que tenha estresse, a gente ter o coração tranquilo, né? Que a gente está fazendo o melhor que a gente pode com o que a gente tem, né? Hoje, se eu voltar lá atrás, quando as meninas nascerem, teria feito coisas diferentes? Teria. Mas lá eu dei o meu melhor. Hoje eu estou dando o meu melhor. Lá na frente eu vou ver coisa que eu fiz hoje e vou falar, podia ter feito diferente. Mas era o que eu sabia, né? Eu acho que a culpa, ela vem e ela machuca a gente, né? Ela machuca quando a gente fica sem paciência com os filhos e depois se culpa porque acha que foi muito rígida ou porque foi desnecessário, esse estresse todo por causa de uma coisa pequena. Mas o porquê isso estressou a gente, né? Olhar para isso também, o porquê uma coisa tão pequena está me estressando, né? Que isso me remete, né? Que é o que a terapia faz, né? Exatamente, porque às vezes aquela gota d'água que é tão pequena já estava transbordando, né? Então você já não estava mais aguentando e aquilo que foi pequeno foi suficiente para ter uma explosão, né? De raiva. Sim, exatamente. E é isso, né? A gente viver essa maternidade da melhor maneira que a gente consegue, que a gente pode, se respeitando, respeitando os nossos filhos e deixando eles aprenderem, por mais dolorido que seja, né? Mas deixar, soltar, né? Soltar um pouco esse controle do que os filhos fazem, né? Que é uma dificuldade. Sim, sim, a gente também está nesse crescimento, né? A gente está se desenvolvendo também como mães, a gente não nasceu pronta, né, como mãe, e isso aí dura a vida toda, né? Porque sempre tem outras fases, outros desafios, né? E a gente vai aprendendo com a vida. Vai. Ainda bem que a maternidade, a gente vai evoluindo com ela, né? Junto com os filhos, né? E Hoje, com se a gente... autoconhecimento também, né? Que isso Sim, ajudou muito a gente nesse sentido, né, Patrícia? sim. A gente ajudou bastante nesse sentido. Hoje a gente vai entender ele de um jeito. Quando a gente for mais velha, a gente vai entender de uma forma completamente diferente, né? Então, essa busca do É, autoconhecimento, eu acho que é o grande diferencial, né? há pessoas e há pessoas, né, também. Há pessoas que não querem, né? Não querem aprender com as Não lições querem da vida. aprender. Acham Exatamente. que já estão certas, né? Tem pessoas que não querem aprender, que não querem mudar, que acham que só o jeito delas está certo. Mas tem pessoas que querem, né? E essas que querem, né? Quando chega na maturidade, né? Já com o autoconhecimento, já se conhecendo, já sabendo, nossa, tira de letra, né? É uma libertação, porque você não fica preso na culpa, na raiva, né? Em frustrações que poderiam ser, vamos dizer, desnecessárias, né? Nesse caso. E é isso, gente. Que bom que a gente tem a oportunidade de ir se desenvolvendo, de fazendo o que a gente precisa, né? De buscar o conhecimento, de buscar ajuda quando a gente está com dificuldade, né? Com os nossos filhos, com a gente, né? É importante a gente entender que a gente muitas vezes não vai dar conta de tudo. Exatamente. E Que nesse caso, alívio, né? poder até contar com a ajuda deles, né? Vem cá, ajuda a mamãe. Sim. É porque a gente também ensina eles que é normal não dar conta de tudo, né? A gente não A precisa ser gente. uma super mulher, né? A Mulher Maravilha. Exatamente. Exatamente. Né? Ensina se é filho,
ensinar esse filho a olhar essa mulher, né, dessa forma, que ela não precisa ser autossuficiente, que ela não precisa, e nós que temos meninas, ensinar elas que é normal, né, não dar conta, é normal pedir ajuda, é normal errar, que ela não precisa ser boa, extremamente boa em tudo. Exatamente, que ela não precisa se sobrecarregar e carregar o mundo nas costas, né? Que ela pode E contar com a assim a ajuda gente vai das pessoas. criando uma geração bem menos sobrecarregada do que a gente foi, né? Exatamente, porque as nossas mães acreditavam que elas tinham que ser a Mulher Maravilha, né? Exatamente. Ainda mais entrando no mercado de trabalho, né? Exatamente, elas tinham que dar conta de tudo e ser perfeitas em tudo. Não dá, né? Não dá, que pesado, né? Que pesado. Que bom que a gente veio aqui para quebrar essa essa barreira, né? E essa Essa crença, né? E é isso então, gente. Encerramos o Papo de Mãe por hoje. Voltamos daqui 15 dias com um novo tema e muito mais Papo de Mãe. é isso aí. Então a gente fica por aqui. Um grande beijo e até o próximo Papo de Mãe.